E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo no mundo da inteligência artificial. Preparados. Hoje a gente vai desvendar as últimas notícias que impactam a gente aqui no Brasil. A gente separou um vídeo cheio de novidades. É isso aí. E, claro, algumas preocupações também sobre o futuro da IA. E, para começar com tudo, você sabia que já tem IA diagnosticando doenças? Tipo, melhor que alguns médicos. Pois é, a IA está avançando tão rápido que fica até difícil de acompanhar. Parece até coisa de filme. Mas é por isso que a gente está aqui, né? Para te guiar por esse mundo e mostrar o que realmente importa. Exatamente. Vamos começar falando da Mistral, uma empresa que está dando o que falar. Com suas inovações em IA de código aberto, sabe o que isso significa? O que significa? Acesso gratuito a ferramentas poderosíssimas. É isso aí. E a Mistral não tá para brincadeira. Eles lançaram várias atualizações que deixaram seus modelos ainda mais acessíveis e potentes. Por exemplo, o LeChat, o chatbot da Mistral. Agora faz buscas na web e ainda coloca as fontes para você conferir. É tipo um ChatGPT de graça. De graça. Só que com mais recursos. E não para por aí. O LeChat também está gerando imagens agora graças à integração com o Black Forest Labs Flux Pro. Caramba! Imagina só. Você pede uma imagem específica e ele cria para você na hora. Além disso, eles adicionaram a possibilidade de criar e usar, seus próprios agentes de IA dentro do Gente, que legal. É personalização levada a sério. Sensacional. Parece que a Mistral pensou em tudo, né? E para quem trabalha com pesquisa ou lida com documentos, eles lançaram o Pixel Large, um modelo que consegue interpretar imagens. E acredite se quiser, PDFs. Finalmente alguém resolveu essa dor de cabeça. A capacidade de entender PDFs abre um leque enorme de possibilidades, principalmente para quem está no mundo acadêmico ou profissional. E falando em modelos poderosos, você viu que o Gemini da Google está bombando. Ah, o Gemini. Ele chegou ao topo do ranking LMS-YS, que basicamente é um ranking onde os usuários votam nos melhores chatbots. Parece que a disputa entre o Gemini e o ChatGPT está pegando fogo. E o Gemini está se destacando, principalmente na matemática e na resolução de problemas, ou seja, a IA está cada vez mais inteligente e capaz de lidar com tarefas complexas. O interessante é que muita gente fala que a IA está batendo no teto, que o desenvolvimento está chegando no limite, mas o Sam Altman, o CEO da OpenAI, discorda. É mesmo. Ele acredita que ainda tem muito espaço para inovação e que as descobertas em algoritmos continuam a todo vapor. Olha só. Isso significa que a IA ainda tem muito a nos oferecer. E por falar em OpenAI, eles lançaram uma atualização para o aplicativo do ChatGPT, que permite que ele interaja com código em softwares como VS Code e Xcode. Legal, né? Nossa, isso é música para os ouvidos dos desenvolvedores. Com certeza. Imagina a praticidade de ter o ChatGPT te ajudando a escrever e analisar código dentro do seu ambiente de trabalho. Nossa, muito bom. E tem gente especulando que no futuro o ChatGPT vai conseguir controlar seu computador inteiro. A gente pode estar caminhando para uma nova era na interação com as máquinas. Parece que o futuro já chegou, né? Enquanto a gente se adapta a essa nova realidade, o AutoGen, um projeto de código aberto para desenvolvimento de agentes de IA, está evoluindo para o EG2. Ele está deixando de ser apenas um projeto de pesquisa e caminhando para se tornar um produto comercial. Mas calma, ele continua sendo de código aberto. Isso significa que a comunidade de desenvolvedores e entusiastas de IA podem continuar, Sim. Explorando e contribuindo para o projeto. E por falar em exploração, agora a gente precisa falar de um assunto um pouco mais sério. A preocupação com o uso da IA para fins perigosos. É verdade. Como, por exemplo, o acesso a segredos nucleares. Essa é uma questão que a gente não pode ignorar. Afinal, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. E a Anthropic, uma empresa de IA, está trabalhando lado a lado com o Departamento de Energia dos Estados Unidos para garantir que os modelos de IA não vazem informações confidenciais. Eles estão usando uma técnica chamada Red Teaming, que é basicamente contratar hackers éticos para tentar invadir o sistema. Entendi. E encontrar falhas de segurança. A ideia é se antecipar aos problemas e garantir que a IA seja usada de forma segura e responsável. Parece que a gente está vivendo num filme de espionagem, né? E por falar em espionagem, a Xonte AI do Elon Musk está investindo pesado em GPUs da NVIDIA, o que levanta algumas preocupações sobre uma possível corrida armamentista no campo da IA. É preocupante, com certeza. Mas pelo menos o Biden e o Xi Jinping da China concordaram que a IA não deve ter controle sobre armas nucleares. Ufa. Parece que a humanidade ainda está no comando, pelo menos por enquanto. Ainda bem. Mas toda essa conversa sobre o lado obscuro da IA nos leva a uma pergunta importante.
Qual é o limite ético para o desenvolvimento dessa tecnologia? Boa pergunta. Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer e tentar responder juntos, como sociedade. Mas para finalizar a primeira parte do nosso mergulho de hoje, que tal a gente voltar para o lado positivo da IA? Afinal, ela também tem um potencial incrível para melhorar as nossas vidas. E um dos campos que mais promete ser impactado positivamente é a saúde. Com certeza. É. E você lembra daquela notícia que a gente comentou no começo sobre a IA diagnosticando doenças? Lembro. Pois é, um artigo do New York Times revelou que os chatbots de IA estão se saindo melhor que alguns médicos na hora de analisar históricos médicos e identificar possíveis doenças. Parece que a IA está se tornando uma super médica. Mas calma, isso não significa que os médicos vão ser substituídos por robôs. Exatamente. A IA deve ser vista como uma ferramenta poderosa para auxiliar os profissionais de saúde, né? Tornando os diagnósticos mais rápidos, precisos e acessíveis. Imagina o impacto que isso pode ter, principalmente em países como o Brasil, onde o acesso à saúde ainda é um desafio para muita gente. É verdade, com certeza. A IA tem o potencial de democratizar o acesso à saúde, levando diagnósticos e tratamentos para regiões que antes eram inacessíveis. É isso aí. Mas como nem tudo são flores, também existem alguns desafios no caminho da IA. É verdade. Um deles veio à tona recentemente com a notícia de que os novos chips IA da NVIDIA, os Blackwell, estão tendo problemas de superaquecimento. É mesmo. E isso é um problemão, já que a NVIDIA é a principal fornecedora de chips para AI no mundo. E agora? Esses problemas de superaquecimento podem atrasar o desenvolvimento de novos data centers. E, consequentemente, a chegada de novos modelos de IA ao mercado. Parece que a gente vai ter que esperar um pouco mais para ver a próxima geração de IA em ação. Mas enquanto isso, que tal falarmos de uma aplicação da IA que já está presente no nosso dia a dia, as compras online. Legal. A Perplexity, uma plataforma conhecida pelo seu mecanismo de busca inteligente, está lançando uma nova funcionalidade. Compras com IA. Olha só. Vai ter. Parece que a IA está dominando o mundo das compras também. E como essa novidade vai funcionar? A ideia é usar a IA para tornar a experiência de compra mais fácil e personalizada. Com checkout em um clique, recomendações inteligentes e tudo mais que a tecnologia pode oferecer. Ou seja, a IA não está mais restrita aos laboratórios de pesquisa. Ela já está integrada à nossa vida cotidiana, simplificando tarefas e nos conectando com o mundo de uma forma totalmente nova. A Perplexity não está sozinha nessa corrida para integrar a IA nas compras online. A Amazon, por exemplo, já usa algoritmos inteligentes para te mostrar produtos que você pode gostar. É verdade. Parece que a gente está caminhando para um futuro onde a IA vai ser a nossa personal shopper. Isso. Ajudando a gente a encontrar as melhores ofertas, os melhores produtos. Parece que a IA está se tornando uma verdadeira especialista em compras. Mas falando em especialista, será que a IA vai acabar com alguns empregos? Muita gente tem essa preocupação. É uma preocupação válida, mas a verdade é que a IA também está criando novas oportunidades de trabalho. Pense em áreas como desenvolvimento de IA, análise de dados, gerenciamento de projetos de IA. Essas áreas estão crescendo cada vez mais. É verdade. E precisam de profissionais qualificados. Então, em vez de ter medo da IA, a gente devia se preparar para as mudanças que ela está trazendo para o mercado de trabalho, né? Exatamente. Em vez de resistir à mudança, a gente precisa se adaptar, aprender a programar, entender os princípios da IA, desenvolver habilidades de análise de dados. Tudo isso são diferenciais importantes para quem quer se destacar no mercado de trabalho do futuro. É isso aí. Falando em bem da humanidade, vamos voltar a falar sobre o impacto da IA na saúde. A gente já mencionou que os chatbots estão superando médicos em diagnósticos, mas essa é só a ponta do iceberg. A IA tem o potencial de revolucionar a medicina em diversas áreas. Com certeza. A IA está sendo usada para analisar imagens médicas com mais precisão, para identificar padrões em dados genéticos, desenvolver próteses inteligentes e muito mais. Imagina o impacto que isso pode ter no tratamento de doenças como câncer. Nossa. Alzheimer. A IA pode ser uma grande aliada na luta contra doenças que afetam milhões de pessoas no mundo. E no Brasil, com os desafios que a gente enfrenta no sistema de saúde, a IA pode ser uma ferramenta poderosa para democratizar o acesso a diagnósticos e tratamentos. Exatamente. A IA pode levar a medicina para regiões remotas do país, onde o acesso a médicos especialistas é limitado. Além disso, ela pode ajudar a reduzir as filas de espera e tornar os tratamentos mais eficazes, mais personalizados. É verdade. Mas é claro que também existem desafios na implementação da IA na saúde, né? Sim, a gente precisa garantir que dados utilizados para treinar os algoritmos de IA sejam confiáveis e representativos da população brasileira. Para evitar vieses e discriminações, também precisamos lidar com as questões éticas. E legais, relacionadas ao uso da IA na saúde, como a privacidade dos dados dos pacientes, a responsabilidade pelos diagnósticos e tratamentos realizados com auxílio da IA. São questões complexas, mas que a gente precisa debater para garantir que a IA
seja utilizada de forma segura e ética na área da saúde. E falando em desafios, lembra que a gente comentou sobre o problema de superaquecimento dos chips de IA e da NVIDIA? Sim. Essa questão pode impactar diversas áreas, incluindo a saúde. Com certeza. O desenvolvimento de novas tecnologias na área da saúde depende de chips de IA cada vez mais potentes. Se esse problema de superaquecimento não for resolvido, pode haver um atraso na chegada de novas soluções de IA para o mercado. Então a gente torce para que a NVIDIA encontre uma solução rápida para esse problema, né? Mas enquanto isso, vamos para outra área que está sendo impactada pela IA, a educação. A IA tem um potencial enorme para transformar a forma como a gente aprende e ensina. Ela pode tornar a educação mais personalizada, mais eficiente, mais acessível. Acho que todo mundo concorda que a educação precisa de uma repaginada, né? E a IA pode ser a ferramenta que a gente precisa para isso. Com certeza. A IA pode ser utilizada para criar plataformas de ensino adaptativo, que se ajustam ao ritmo de aprendizado de cada aluno. Também pode ser usada para desenvolver sistemas de tutoria inteligente que oferecem um suporte individualizado para os estudantes. E não podemos esquecer dos professores. A IA pode ajudar na correção de provas, no planejamento de aulas, na identificação de alunos com dificuldades de aprendizado. É verdade. A IA pode ser uma grande aliada dos professores, liberando eles de tarefas repetitivas e dando a eles mais tempo para se dedicarem ao que realmente importa: o ensino e o acompanhamento dos alunos. Ou seja, a IA pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar a qualidade da educação no Brasil. Mas, como em outras áreas, a gente também precisa estar atento aos desafios éticos e sociais relacionados ao uso da IA na educação. Sim, a gente precisa garantir que a IA não seja utilizada para reforçar desigualdades sociais, que os dados dos alunos sejam protegidos, que a interação humana continue sendo fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Acho que esse é um ponto importante. A IA pode ser uma ferramenta incrível, mas ela não deve substituir a interação humana. E falando em interação humana, que tal a gente abrir um espaço para os nossos ouvintes participarem da conversa? É isso aí. A gente quer ouvir a sua opinião sobre tudo que a gente discutiu até agora. Quais são suas expectativas para o futuro da IA? O que te anima? O que te preocupa? Compartilha com a gente nos comentários. Afinal, a IA não é algo distante da nossa realidade. Ela já está presente nas nossas vidas e o futuro dela depende da nossa participação. E falando em futuro, a gente não pode deixar de mencionar o impacto da IA no meio ambiente. Afinal, o desenvolvimento, o uso da IA consome muita energia, o que pode aumentar a emissão de gases de efeito estufa. Verdade. A gente precisa buscar formas de desenvolver e utilizar a IA de maneira mais sustentável. E a boa notícia é que já existem iniciativas nesse sentido. Exatamente. O desenvolvimento de algoritmos mais eficientes, que exigem menos poder de processamento. A utilização de energias renováveis para alimentar os data centers. Tudo isso são exemplos de como a gente pode reduzir o impacto ambiental da IA. E a IA também pode ser uma aliada na luta contra as mudanças climáticas, né? Com certeza. Ela pode ser utilizada para monitorar o meio ambiente, identificar áreas de risco, desenvolver soluções para combater o aquecimento global. Ou seja, a IA pode ser tanto uma vilã quanto uma heroína na questão ambiental. E cabe a nós garantir que ela seja utilizada para proteger o nosso planeta. E já que a gente está falando do impacto da IA em diversas áreas, não podemos esquecer da cultura e do entretenimento. A IA está sendo utilizada para criar músicas, escrever roteiros, produzir filmes e muito mais. E os resultados são impressionantes. A gente já viu obras de arte, produções audiovisuais que exploram a criatividade de uma forma que a gente nunca imaginou. A IA está expandindo os horizontes da arte e do entretenimento, abrindo um leque enorme de possibilidades, desafiando a nossa imaginação. Quem sabe no futuro a gente veja obras de arte criadas em colaboração, né, entre humanos e máquinas, combinando o melhor dos dois mundos. Seria incrível, né? A gente mal pode esperar para ver o que o futuro nos reserva nesse campo tão fascinante. Mas é importante lembrar que, como em todas as áreas, precisamos estar atentos aos desafios éticos e sociais relacionados ao uso da IA na cultura e no entretenimento. Com certeza. A gente precisa garantir que a IA não seja utilizada para criar obras que reproduzam preconceitos e estereótipos, que os direitos autorais dos artistas sejam protegidos, que a criatividade humana continue sendo valorizada. Lembre-se, a IA é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. O importante é a intenção por trás do seu uso e a responsabilidade de quem a utiliza. A IA não é uma solução mágica para todos os problemas, mas é uma ferramenta poderosa que pode nos ajudar a construir um futuro melhor. E a responsabilidade por esse futuro é de todos nós. E para finalizar o nosso mergulho de hoje, fica a reflexão.
Qual é o papel que você quer ter nessa revolução da IA? Você quer ser um observador passivo, um protagonista ativo na construção do futuro? A IA já faz parte das nossas vidas e o futuro dela depende das nossas escolhas, das nossas ações. A gente aqui do The Deep Dive vai continuar acompanhando de perto os avanços da IA, trazendo informações relevantes, análises aprofundadas para te ajudar a navegar nesse mundo em constante transformação. Continue nos acompanhando e participe da conversa. A sua voz é importante para construirmos juntos um futuro com IA mais justo, ético e benéfico para todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. E fiquem ligados para mais um mergulho profundo no mundo da inteligência artificial. Tchau, tchau.